como que surge o medo, Maicon? O medo surge por trauma, quando a pessoa vive ou assiste um acidente marcante, ou por erros repetitivos. Por exemplo, imagine que uma pessoa vai sair com um carro e deixa o carro morrer 60 vezes. O que essa pessoa vai pensar de si mesma? Eu não consigo. Eu não vou ser capaz. Possivelmente, ela vai pensar, meu Deus, se eu for por uma avenida movimentada, dirigindo do jeito que eu estou dirigindo, na hora que abrir o semáforo, as pessoas vão passar em cima de mim. Então ela vai se sentir ameaçada. Então, numa tacada só, essa pessoa sentiu insegurança, porque ela não estava conseguindo fazer direito o que ela tinha que fazer para sair com o carro. Ela sentiu medo, porque ela viu o carro morrendo 60 vezes e teve isso como uma ameaça. Se essa pessoa não evoluir no aprendizado, ela vai evoluir nas fases do medo. Aí a situação vai se agravando. Ela vai passar a sentir... São 3 pilares que sustentam todo bom motorista: técnica dominada, memória e controle emocional. Aqui neste podcast eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque quando você foca para melhorar aquilo que você ainda não tem controle, os resultados vêm com toda certeza. Porque o fato é o seguinte: o medo passa, mas o motorista fica. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio do nosso podcast Dirigir Transforma. Aqui nós discutiremos as principais estratégias para você fazer o seu Driving 7 Day, ou seja, se transformar em um motorista independente em 7 dias consecutivos. Eu sou o Del de Paula. Eu sou Jennifer Zoelli. Eu sou o Maicon Martinez. E o tema de hoje é quando o medo é o seu maior inimigo. Que tema importante em produção. Parabéns. Maicon, queria começar com essa pergunta para você. Visto que você é um especialista em formação de condutores, temos aqui também a Jennifer Zoelli, que também é especialista em formação de condutores. E essa pergunta é direcionada a você. O medo pode realmente impedir uma pessoa de dirigir o seu próprio veículo? Essa pergunta é bastante interessante. Ela faz parte do meu dia a dia. E a resposta é bem simples. O medo ele não só pode chegar ao ponto de realmente impedir uma pessoa de dirigir, como ele realmente de fato chega. Só que o medo ele é apenas um dos 4 perfis comportamentais que cumprem esse papel na hora de bloquear a pessoa de dirigir. Então, além do medo, existe a insegurança, que é um outro fator determinante, a ansiedade, a fobia específica de dirigir também. E é interessante dizer que esse conjunto de perfis comportamentais que bloqueiam as pessoas, ele abrange basicamente 2 públicos diferentes. As pessoas que já têm habilitação, são motoristas e não dirigem por questão de medo, mas também tem aquelas pessoas que nem tentam ou já tentaram, desistiram de tentar pelos mesmos motivos, que é a questão do medo. Então o medo ele realmente, sim, de fato, ele pode bloquear a pessoa. Interessante. É importante você citar isso porque existem, então, diferentes comportamentos relacionados à direção que bloqueiam as pessoas, né? Geralmente as pessoas tendem a achar que o medo é a mesma coisa que fobia, insegurança, ansiedade. Pelo que você está mencionando, não é bem assim. Sim, esse é um erro bastante comum, né? Mas é importante dizer que cada um desses perfis eles possuem características específicas. E eles podem ser encontrados no indivíduo de forma isolada ou separada. E quando você soma o impacto de todos esses perfis comportamentais na sociedade brasileira, os números são bastante expressivos. Inclusive, eu trouxe um levantamento de uma pesquisa que fala sobre isso, para termos uma noção do tamanho desse problema, né? Então, sim, no ano de 2015, a Associação Nacional dos Detrans, em parceria com os Detrans de todo o país, apontou que havia no Brasil cerca de 60,7 milhões de motoristas habilitados, e uma estimativa da Organização Mundial de Saúde aponta que 6% da população brasileira habilitada não dirige por medo, né? Então, isso é um problema muito grande. E se a gente for levar isso para São Paulo, no estado específico, possui cerca de 20 milhões de motoristas habilitados. Ou seja, fazer uma conta básica, cerca de 330 mil motoristas não dirigem por medo. Então, se aplicarmos isso no Brasil todo, dá mais de 3,5 milhões de pessoas que não dirigem por esse problema. Sim.
Interessante. E essa pesquisa que você está citando, você está mencionando somente pessoas que já tiraram a carteira de habilitação e estão bloqueadas, não conseguem dirigir. Você não está nem citando aqui, por exemplo, nessa pesquisa não está citando, no caso, as pessoas que não conseguem nem mesmo chegar ao ponto de conseguir habilitação devido a esses bloqueios, a esse medo, né, Marco? Exatamente. Isso mostra que potencialmente esse público de pessoas que não dirigem por questão de medo, ele é potencialmente até maior do que a própria pesquisa aponta, né? E quando esse medo ele é muito forte na pessoa, isso evolui para uma fobia, né? A fobia específica de dirigir, que tem até nome, chama amaxofobia. E eu tenho 2 recados para você que está nos ouvindo agora. Primeiro recado, se você possui algum tipo de bloqueio quando o assunto é dirigir, eu quero que você saiba que você não está sozinha. No nosso país, a população de motoristas habilitados, conforme a Jennifer citou, somos mais de 3,5 milhões de pessoas. Então talvez você se sinta incapaz, incompetente ou se culpe por ter essas dificuldades, mas esse medo ele não é incomum de dirigir. E o segundo recado é o seguinte: os conteúdos que postaremos regularmente nas redes sociais vão de alguma forma ou de outra te ajudar a evoluir e possivelmente superar essas dificuldades em relação ao bloqueio de dirigir. Se você conhece alguém que tem essas mesmas dificuldades, compartilhe esse conteúdo com essa pessoa, marque esse amigo, coloque esse conteúdo nos grupos para que esse conteúdo alcance e ajude o maior número de pessoas possíveis que precisam dessa ajuda. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, comenta aí embaixo para a gente saber se o conteúdo está te ajudando, comenta aí que tipo de conteúdo vocês gostariam que nós produzíssemos, segue lá no Instagram, no Facebook, que toda semana você vai receber os conteúdos novos, tudo certinho, ok? Então, voltando a falar sobre a amaxofobia, em 2017 foi realizado um estudo na Universidade de Medicina de São Paulo, onde 1.640 pessoas procuraram ajuda, procuraram tratamento para essa fobia específica de dirigir, que é a amaxofobia. E um dado que me chamou a atenção nesse estudo em particular é que 75% das pessoas que participaram desse estudo, elas dispunham no veículo a sua inteira disposição a tempo integral. Ou seja, elas têm veículo ao seu dispor ali, 24 horas na garagem, porém elas não utilizam, não conseguem devido a esse bloqueio. Sim, para a gente ter uma noção de quão forte é esse bloqueio. As pessoas, mesmo com a faca e o queijo na mão, o carro na garagem, a carteira de motorista no bolso, as pessoas andavam de motorista, de aplicativo, táxi, dependiam de terceiros, transporte público, com o carro lá parado na garagem. Então, realmente, um bloqueio é muito forte. Deve ser muito frustrante, né, para as pessoas estarem nesse ponto de não conseguir dirigir, mesmo estando habilitada para isso. Com certeza. Inclusive, essa semana eu estava até conversando com uma amiga minha e ela estava até comentando, né, que ela já não dirige mais, tem habilitação ativa, só que ela não dirige por um trauma que ela passou. Ela dirigia, só que ela foi guardar o carro dentro da garagem e desgovernou, bateu na parede e entrou dentro do quarto com o carro. Depois disso, ela parou de dirigir, não voltou a dirigir mais, pelo medo que ela acabou adquirindo, né? Então, ela veio até conversar comigo para poder dar um suporte para ela sobre essa questão. Sim, realmente. Muitas pessoas desenvolvem o bloqueio ou por algum acidente que a pessoa participa, às vezes algum acidente que ela mesma acaba causando, ou simplesmente vê, enxerga, né? Às vezes o fato da pessoa ver o acidente já é suficientemente forte, marcante, para que a pessoa contraia esse medo ao ponto de sentir esse bloqueio de dirigir. Elas precisam de ajuda após esse episódio, exatamente, né? Porque muitas vezes não consegue sozinha superar isso. É onde entra a ajuda de um profissional. Exatamente. Maicon, e como que o medo se diferencia da ansiedade, da insegurança e da fobia, por exemplo? Muito boa pergunta, né? Já que a gente tem 4 perfis comportamentais, é bom a gente deixar bastante salientada aqui a diferença Sim. entre elas. O que é medo? Medo é luta ou fuga. O que acontece com o nosso corpo quando a gente entra em luta ou em fuga? Alguém de vocês já sofreram um assalto? Graças a Deus, eu não. Já sofreu assalto, né? Já umas 3 vezes. E o que acontece com o nosso coração quando você se dá por conta que você está dentro de um assalto? A primeira coisa ali que acontece com o nosso coração.
ali comigo já disparou, no caso. Se você vê a arma ali, já passa pela sua cabeça que você vai morrer. Você já começa a sentir frio, dor de barriga, começa a suar frio, é o que eu sinto. Isso. E, geralmente, essas situações estressantes, elas estão relacionadas com susto, né? E o que acontece com o nosso coração nessas situações de susto? Dispara. E o que é esse disparo do coração? Nada mais é do que o nosso corpo entrando em situação de luta ou fuga, em prol de manter a sobrevivência. É a descarga de adrenalina que a gente recebe. Então, o que essa adrenalina vai fazer no nosso corpo? Vai acelerar os batimentos cardíacos, contrair os vasos sanguíneos para levar o sangue mais rapidamente para onde é necessário, vai dilatar os brônquios para aumentar o consumo de oxigênio, para que tenha melhor aproveitamento do oxigênio, vai diminuir o funcionamento do intestino para guardar energia para as outras funções, vai desligar órgãos sexuais, porque aquilo não é necessário naquele momento de luta ou fuga. Então a adrenalina vai dilatar as pupilas da pessoa ou do animal, que também entra em situação de luta ou fuga, para aumentar a visão mesmo com pouca luz. Aumenta a liberação de glicose no sangue, que é o combustível das células. Então, com essa descarga de adrenalina, também ocorre a liberação de cortisol, que é outro hormônio que vai ajudar o nosso organismo a controlar os níveis de estresse, reduzir inflamações e segura essa. Essa liberação de cortisol, ela traz impactos para o nosso corpo. Vocês já ouviram falar, conheceram algum caso de pessoas que ganhavam massa corporal, ganhavam peso ao ficarem estressadas? Sim, já ouvi falar. Eu mesmo sou assim, inclusive, por exemplo. Exato, a minha mãe sofre com isso, né? Por quê? Justamente pela liberação desse hormônio, que é liberado junto com a adrenalina, em situações de estresse. O hormônio cortisol. O hormônio cortisol. Então, o estresse, o medo, ele também está relacionado com o ganho de peso. Interessante isso, né? Então, você me perguntou como que o medo se diferencia da insegurança, da fobia, e da ansiedade. Resumindo a questão do medo, o medo nada mais é do que o seu corpo se preparando para lutar ou para fugir, em prol da sobrevivência. Nada mais além disso, luta ou fuga. Agora, exemplificando a questão da insegurança, se você está num ambiente onde existe uma cobra venenosa e você não é das pessoas que vivem o dia todo com cobras venenosas, as chances são que o seu corpo vai começar a se preparar para lutar ou fugir. E possivelmente você vai se sentir inseguro por não saber como lidar com aquela situação. Então presta atenção, o medo ele pode gerar insegurança, mas o medo só existe se houver um perigo. Já a insegurança está muito conectada com a questão de autoestima, de autoconfiança da pessoa, envolve muito mais uma questão pessoal de identidade. Então, além da insegurança estar muito conectada com a questão de identidade pessoal, além da insegurança estar muito relacionada com a questão de não saber fazer direito ou não saber o que fazer em determinada situação, os traumas vividos por um indivíduo também podem gerar inseguranças. E o que são traumas? Traumas são situações desagradáveis vividas por um indivíduo. Ele pode ser de espécie física, um machucado, uma fratura, um ralado, enfim, físico, ou pode ser também um trauma emocional, que é uma situação, são sofrimentos, cenas marcantes que a pessoa viu, tortura psicológica, entre outras. Então, um exemplo prático sobre a insegurança são as crianças, por exemplo. Duas crianças vão lá e trombam de bicicleta, uma com a outra. Enquanto uma criança levanta, pega a bicicleta, sai andando, pedalando e vai embora, rindo, a outra criança fica lá no chão, estirada, sofrendo, chorando, curtindo aquela situação, assim, de forma pejorativa, do tombo. As duas sofreram o mesmo trauma, só que uma gerou insegurança e a outra não. Então a insegurança é isso, ela está muito relacionada com essa questão de identidade pessoal. Interessante, mas e a ansiedade? O que é a ansiedade e como ela se diferencia do medo? A ansiedade, a forma mais prática que a gente tem de diferenciar o medo da ansiedade é dando um exemplo. Imagine que em uma savana saia de trás de um arbusto um leão que começa a correr atrás de um javali. Em milésimos de segundo, esse javali ele vai ter a descarga de adrenalina que vai colocar ele em estado de fuga ou luta e ele vai tentar
fugir, para manter a sobrevivência. Se esse javali conseguir sobreviver através da fuga, todas as próximas vezes que ele se aproximar de um arbusto, ele vai ficar preocupado, ele vai ficar ansioso, ou seja, esse javali ele vai ficar propenso a receber uma nova descarga de adrenalina para fugir de novo, se for necessário, por causa do que aconteceu, da situação, da experiência vivida, né? Aí eu pergunto para você, o arbusto em si, ele representa algum perigo para o javali? Não, o arbusto em si, não. Não representa nenhum. Só que o arbusto se tornou motivo de preocupação para o javali, se tornou motivo de ansiedade. Então, o cérebro dele associou o arbusto com o leão. Por isso que todas as vezes que ele se aproximar de um arbusto, ele vai imaginar que de trás daquele arbusto vai sair um leão. Só que nesse caso o leão ele é fruto da imaginação. Ele não é um perigo real iminente que existe e está ali colocando o javali em perigo. Ele só está imaginando. Então o javali ele se tornou ansioso. O que são as crises de ansiedade nas pessoas? São quando as preocupações, as ansiedades são tão intensas que o cérebro da pessoa descarrega adrenalina, o corpo entra em fuga ou luta para tentar sair de alguma situação que o corpo está entendendo como uma ameaça à sobrevivência. Isso são as crises de ansiedade. Entendi, Michael, mas vamos ver se realmente se eu entendi corretamente. Então, a ansiedade e o medo, elas são classificadas com a mesma coisa com respeito às reações no corpo. Elas passam a ter as mesmas reações quando ela tem medo e ansiedade. Porém, quando ela tem o medo ele vem de uma ameaça real, percebida, quando ela realmente passa por algo que lhe traz um real perigo, que ele é percebido. Isso. Já a ansiedade é o contrário, ela está imaginando, né, ela na verdade não tem um perigo percebido ali, ela está apenas imaginando aquilo e aquilo traz ansiedade para ela, assim. Exatamente, que são as reações do medo, só que no caso da ansiedade por um motivo, uma causa imaginada, né? Então é exatamente isso, o medo ele nasce de uma ameaça percebida, enquanto a ansiedade nasce de uma preocupação, né, que pode significar uma possível ameaça ou não. A ansiedade é tipo um estado de alerta. É como, digamos que a ansiedade é como se fosse um pré-medo. A ansiedade é o que vai preparar o seu corpo para sentir o medo, lutar e fugir. Eu não sei se vocês já arrumaram briga na época de escola. Você já brigou, Jennifer? Bicho, já. Já. E você, Del? Já tive umas briguinhas já. Não muitas, mas algumas. Bom, eu nunca briguei. Olha. Né? Aliás, já quiseram brigar comigo, né? Mas eu entrei em situação de fuga. Sabe quando o cara vira pra gente e fala na saída da escola eu te quebro na porrada? Te quebro no meio? Quando toca o sinal de saída, automaticamente a gente já entra, a pessoa já entra em estado de alerta, né? Você sente um pré-medo. Não é medo porque você não está vendo a pessoa que te ameaçou naquele momento que toca o sinal. Mas quando você vai para fora e você enxerga a ameaça lá fora, aí de verdade é o medo, porque que vai te preparar para lutar ou fugir. Você sente a descarga de adrenalina, etc. E você citou um negócio até interessante, né, que eu acho legal comentar. Você disse que o cérebro do javali trabalha por associação, fazendo com que ele associe o arbusto com o leão, né? E gerando ansiedade, né, no javali. Nosso cérebro também trabalha por associação, né? Se for olhar na nossa vida, no nosso dia a dia. Só que as nossas preocupações não é com o leão, né? É com o nosso leãozinho diário, né? Que a gente tem que matar ali diariamente. Que é as nossas contas, né? Que a gente tem que manter em dia. Água, luz, telefone, ter o que comer também, as parcelas de financiamento, casa e tudo mais, né? Ou até mesmo o emprego, que a gente sempre fica com aquela ansiedade chegando no dia seguinte, de repente o chefe virar e falar assim, ó, você não vai continuar mais na empresa. Então, tudo isso gera uma ansiedade, né? As preocupações por saber a responsabilidade que tem diariamente. E todas essas preocupações que muitas das vezes acaba transformando em gatilhos, que a qualquer momento pode disparar uma crise de ansiedade na pessoa. Exatamente. São as preocupações do dia a dia. Sim, o simples fato da pessoa ter muitas preocupações
o próprio cérebro dela pode entender que ela tem que fugir daquela situação, né? E ele acaba causando uma crise de ansiedade para a pessoa como um meio de fuga. Exatamente. E vocês sabem qual é o país mais ansioso do mundo? Eu imagino que seja o Brasil. Eu imagino que seja os Estados Unidos. Eu já imagino que seja o Brasil por conta do dia a dia. Nossa, é muito perigoso, não tem aquela segurança, né? Aquela estabilidade. Então eu imagino que seja o Brasil. Sim. Exatamente, o Brasil. Com 18,6 milhões de brasileiros, representando 9,3% da população, em 2019, o Brasil foi classificado, foi ranqueado como o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Pelo menos a gente é o primeiro em alguma coisa, né? Sim, conseguimos alcançar o ranking. Pena que é no ranking da ansiedade, né? Eu trouxe aqui uma pesquisa sobre um experimento que foi feito em 1920 para compartilhar com nossos ouvintes. É o famoso experimento do pequeno Albert, que era um bebezinho, e esse experimento foi conduzido pelo psicólogo John Watson na Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos da América. Na época, os geneticistas diziam que os seres humanos eram definidos pela herança genética. Olha que interessante, né? E Watson dizia que isso era bobagem, que não era herança genética, que, na verdade, os seres humanos são determinados pelo ambiente que desenvolvem e que quase tudo é aprendido, inclusive a própria fobia. Olha que interessante. E para provar que o ambiente é mais poderoso que a genética, Watson realizou um experimento com o pequeno Albert. O experimento foi o seguinte: enquanto o pequeno Albert era segurado, sentado por uma aluna que estava ali auxiliando no experimento, Watson aproximou-se um monte de coisa do bebê. Ele aproximou primeiramente um cachorro bem agitado. O cachorro chegou perto do bebê, cheirou ele, interagiu com o bebê. Depois o Watson aproximou um macaquinho, também bastante agitado. Nada aconteceu, nenhuma reação. Depois o Watson mostrou um papel com fogo. E o bebê continuou sem mostrar nenhum tipo de medo. Mesmo quando foi colocado um rato perto dele, ele ficou neutro, ele não teve medo. Depois veio um coelho também. Então todos esses estímulos foram estímulos inicialmente neutros, não teve nenhuma reação ali no pequeno Albert. Aí vem a parte mais interessante do experimento. Watson decidiu mostrar o rato de novo para o bebê, só que dessa vez junto com um barulho muito alto, um barulho que assustava o pequeno Albert. Ele aproximava o rato, fazia um barulho e o bebê assustava e chorava. Ele aproximava o rato, fazia um barulho, o bebê assustava e chorava. E ele fez isso de novo, até que o bebê aprendeu a associar o rato, que é um animal peludo, com um barulho assustador. Então, eventualmente, o bebê aprendeu a ter fobia, não só do rato, mas também de todo animal peludo, porque o rato é um animal peludo e ele passou a associar coelho, urso de pelúcia, até uma máscara que o Watson colocou ali de pelúcia, né, tinha pelo, o bebê entrou em pânico. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? O bebê aprendeu a ter fobia dessas coisas mesmo sem o barulho. Olha que interessante. Para o Watson, o experimento foi um sucesso, porque ele provou que os bloqueios, as fobias, elas são aprendidas e não herdadas do código genético, conforme acreditavam os cientistas. E isso foi um sucesso na época, porque o Watson passou a ser a voz do sonho americano, que dizia que você poderia se tornar o que quisesse, que você não está preso ao seu código genético. E foi assim que nasceu o behaviorismo. Olha só que interessante. Assim ele provou, mostrou para todos nós que a gente pode ser o que nós quisermos. A gente precisa acreditar, nós não somos escravos de uma herança genética, né? Isso é muito interessante, né, Mike? Esse experimento. Com certeza. E se as fobias elas são aprendidas, significa que você não nasceu com elas. Né? Sim. E se você não nasceu com elas, você aprendeu essas fobias, também significa que pode ser ensinada a superação e aprendida a superação dessas fobias também. Porque quando você nasceu, ela não estava aí. Né? Sim. Se existe esse bloqueio é porque ele foi desenvolvido no decorrer da caminhada em algum momento, por alguma situação ou por um motivo que foi feito em algum momento uma associação e evoluiu até se tornar uma fobia.
Então, pode ser tratado, né? A pessoa não nasce, conforme esse experimento, que é fantástico, ela não nasce com os bloqueios. O experimento provou isso, né? Ele conseguiu provar, inclusive, vamos dizer assim, tampou a boca de muitos cientistas, né, que acreditavam e defendiam essa tese. Sim. Até agora nós falamos da ansiedade, do medo, da insegurança, mas e a fobia? Especificamente o que é? A fobia, ela é quase a mesma coisa que o medo, só que tem um pequeno detalhezinho que faz toda a diferença na hora de classificar medo e fobia. Assim como no caso do medo, para que o medo ele possa existir, precisa existir realmente uma ameaça percebida. Para a fobia, também existe de fato uma ameaça percebida, assim como no medo. Não é uma ameaça fruto da imaginação, como no caso da ansiedade. No caso da fobia, a ameaça existe, ela é real, ela está ali, é verdadeira. Mas a reação da pessoa é desproporcional ao real perigo que aquela ameaça apresenta. Então, por exemplo, quando uma pessoa não consegue nem ficar num ambiente onde existe uma barata, quando a pessoa perde o controle sobre si por causa de uma barata, aí existe a fobia. Então a pessoa vai lá, se joga em cima de uma mesa de vidro, pula a janela, quebra um braço, por causa de uma barata. São reações desproporcionais. E a barata oferece algum risco de sobrevivência para a pessoa? Claro que não. Obviamente não. A não ser que a gente queira, sei lá, você queira comer a barata e por comer contrai alguma bactéria, alguma doença, né? infecção, aí sim é perigosa. Mas a barata em si não oferece um risco à sobrevivência. Então, o medo, a reação do medo é desproporcional no caso da fobia. Então, isso é o que diferencia o medo da fobia. Entendi. E quando a pessoa está vivendo a fobia, ela tem ciência que a reação dela é desproporcional? Na maioria das vezes, sim. A pessoa sabe que seu medo é desproporcional, mas não consegue lidar com a situação. Então, a gente pode resumir dizendo que a fobia é a elevação do medo ao potencial máximo. É um medo da qual a reação é muito intensa, que faz com que a pessoa perca o domínio próprio, o controle próprio sobre aquela situação. Muito interessante entender a respeito desses bloqueios e as suas diferenças, Michael. Agora, para as pessoas que estão nos ouvindo, nossos ouvintes, vamos entender melhor, vamos aqui tentar aplicar cada um desses perfis comportamentais no ato de dirigir. O que você acha? Legal, vamos fazer assim. Legal, show. A gente pode começar com o medo? Pode ser. Então, vamos lá. O medo, para que ele exista, ele precisa, de fato, existir uma ameaça percebida. A gente pode usar o exemplo de quando a pessoa entra pela primeira vez numa avenida movimentada. O que ela vai enxergar ali na avenida movimentada quando ela entra? Ela vai encontrar um grande fluxo de veículos, ônibus parando do lado, caminhão parando atrás, o que mais? Motoqueiro tirando fino de retrovisor, carros em alta velocidade, motoristas agressivos, gritando, brigando muitas vezes. Algumas avenidas têm rio, né? Transita ali ao lado do rio. Exatamente, todas essas são situações que a pessoa pode ver, enxergar, realmente de fato está ali, e identificar aquilo como uma ameaça para ela. Então o medo a gente pode classificar dessa forma no momento de dirigir. Beleza, agora vamos ver como que se aplica a ansiedade quando o assunto é dirigir. Vamos falar da ansiedade agora. Vamos lá, vamos citar um exemplo. Só lembrando aqui que a gente está citando apenas alguns exemplos, mas esses perfis comportamentais eles podem ser aplicados de várias outras formas possíveis. Tá? A gente está só citando alguns exemplos aqui. Mas para aplicar a ansiedade no assunto dirigir, a gente pode usar como exemplo quando só o fato da pessoa pensar em dirigir causa as reações de medo. Só de pensar. Só de pensar, às vezes olhando o carro ali na garagem, só da pessoa olhar o carro na garagem, imaginar, colocar a mão na maçaneta, o fato dela imaginar já gera preocupação e ela começa o coração a acelerar, a respiração começa a ficar mais ofegante. O carro ali na garagem não apresenta nenhum perigo para a pessoa, o carro está parado, não tem risco de sobrevivência ali, mas ela começa a ficar preocupada. Então, quando o assunto é dirigir, a ansiedade, um dos exemplos aplicados aí da ansiedade pode ser dessa forma também.
Inclusive, até na pesquisa, né, se você olhar reportagens que já foram feitas, reportagens sobre isso, pessoas que falam, né, que ela tem medo só de sentar ali no banco do motorista, o coração começa a disparar, né? Isso, se pesquisar, vai ver que tem muito disso. E outro exemplo de ansiedade também é quando a pessoa fala assim, eu não tirei minha carteira de motorista porque eu tenho medo de dirigir. Só que isso não é um medo, porque a pessoa ainda não vivenciou aquilo. Então, a pessoa está falando isso... Mas nesse momento não existe nenhum perigo, né, acontecendo. Ela só está pensando. Exatamente. Só de imaginar lá na frente, na hora que a gente sentar no banco do motorista, só que ela não viveu nada daquilo ainda. Isso. Então, isso é uma ansiedade, porque ela não tira, porque ela acha que ela tem medo, mas no caso é preocupação. Então, classifica como ansiedade, né? Realmente. É exatamente isso. Outra coisa que é importante dizer é que todos os medos podem gerar insegurança e ansiedade, que na ausência de tratamento pode evoluir para uma fobia. E desse conjunto de emoções saem vários outros distúrbios emocionais, como transtornos de ansiedade, ataque de pânico, depressão, entre outros. E, Maicon, cita pra gente um exemplo de como a insegurança se aplica nas pessoas que dirigem o carro, ou pelo menos tentam dirigir o carro. Sim. Quando a pessoa julga não saber fazer direito, isso já é insegurança. Eu não sei sair com o carro na subida, eu não sei manter o alinhamento, eu não sei estacionar o carro direito. Isso já são situações que evidenciam a insegurança. E geralmente situações como essas vêm de experiências que essa pessoa viveu que evidenciaram para ela que ela não sabia sobre aquilo que ela realmente estava falando. Então a insegurança está relacionada com esse aspecto de não saber o que fazer, pode ser aplicado dessa forma. Então, pelo que a gente está entendendo, Michael, a fobia é quando a pessoa entra num estado de pânico. Ela não consegue dirigir, ela se bloqueia, ela começa a ter algumas reações desproporcionais ao real perigo que aquilo pode oferecer. Ela chega ao ponto de até mesmo perder o domínio de si mesmo, o domínio do próprio veículo, e isso pode ser até mesmo perigoso? Sim, a fobia no volante é muito perigosa, porque se a pessoa perde o controle de si mesmo, pode ser fatal. O que pode acontecer, né, quando a gente perde o controle? Então pode ser fatal. Definitivamente, esses não são casos perdidos. Existem tratamentos que podem fazer a pessoa sair da fobia a um motorista que dirige, transformado, independente, autônomo. Não são casos perdidos, mas existe todo um processo para fazer com que a pessoa consiga alcançar essa transformação. Lembra do pequeno Albert? As fobias elas são aprendidas, mas também podem ser ensinadas a superação para essas pessoas. Legal. Então, por tudo que a gente está aprendendo aqui, a gente pode concluir que o medo é algo ruim ao volante, certo? A fobia, o pânico e tudo que leva à perda de controle no volante é ruim. Aliás, é péssimo. Mas o medo, não necessariamente. O medo, dependendo do estágio em que ele se encontra, ele pode sim ser bom. Por exemplo, existe um psiquiatra, um especialista, chamado Paulo Dalgalarrondo. Ele divide nos trabalhos dele o medo em 6 fases, 6 estágios. Então, na primeira fase do medo, você se torna uma pessoa mais prudente. A prudência é uma virtude que te faz prever situações que são desagradáveis no trânsito. Na segunda fase do medo, você se torna uma pessoa mais cautelosa. O que é a cautela? Você se torna mais precavida para evitar dano, transtorno no trânsito. Na terceira fase do medo, você se torna uma pessoa mais alerta, estado de alerta. E quando você está nessa terceira fase, que é a fase onde você tem as respostas emocionais a algum evento que aconteceu ali, nessa fase você pode escolher reiniciar o processo, voltar para a primeira fase ou continuar evoluindo nas fases do medo. A quarta fase é a ansiedade. É onde a pessoa já passa a reviver mentalmente uma situação de perigo e alimenta o bloqueio, alimenta a insegurança, alimenta o medo. A quinta fase é pânico, que é medo intenso. E a sexta e última e mais grave de todas é o terror,
quando a situação é aterrorizante para a pessoa. Então a gente não tem que ter por objetivo eliminar o medo da nossa vida. A gente precisa considerar que a gente só existe por causa do medo. Imagina se todos nós, seres humanos, ninguém no planeta tivesse medo. Nós já teríamos se extinguido do planeta há muitos anos. Então o medo ele é essencial, ele faz parte e nos mantém vivo. A única questão que a gente tem que tomar cuidado é com equilíbrio. A palavra-chave aqui é equilíbrio. Porque quando o medo chega ao ponto de começar a privar a gente a fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, mas não consegue por causa do medo, aí o medo se tornou um vilão. A questão está desequilibrada. Então, olhando para essas 6 fases do medo, não fica difícil a gente concluir que o medo é bom e necessário. O problema é quando o medo é exagerado. Então, a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: em qual dessas fases meu medo se encontra? Meu medo me deixa mais prudente? Meu medo me deixa mais cauteloso? Meu medo me deixa mais alarmado? Ou ele me deixa ansioso, em pânico ou aterrorizado? Se for uma dessas 3 últimas situações, você precisa de ajuda. Entendi. Então nós vimos até aqui, aprendemos até aqui como que o medo se aplica ao dirigir. Mas como que surge o medo, Maicon? Muito boa pergunta. Porque a gente citou, falou, explicou o que é, aplicou, mas como é que surge, né? Interessante. O medo surge por trauma, quando a pessoa vive ou assiste um acidente marcante, ou por erros repetitivos. Por exemplo, imagine que uma pessoa vai sair com um carro e deixa o carro morrer 60 vezes. Pode ser um exagero, mas pode também não ser um exagero. Vai depender, né? O que essa pessoa que, ao tentar sair com o carro, deixa morrer 60 vezes, o que essa pessoa vai pensar de si mesma? Eu não consigo. Insegurança. Certo? O que mais? O que mais que ela pode pensar? Eu não vou ser capaz. Exato. Então, possivelmente, ela vai pensar: meu Deus, se eu for por uma avenida movimentada, dirigindo do jeito que eu estou dirigindo, a hora que abrir o semáforo, as pessoas vão passar em cima de mim. Vou atrapalhar o trânsito também. Isso. Ela vai se sentir ameaçada por não conseguir sair com o carro, imaginar o que pode acontecer por essa limitação que ela está sentindo. Então, numa tacada só, essa pessoa sentiu insegurança, porque ela não estava conseguindo fazer direito o que ela tinha que fazer para sair com o carro. Ela sentiu medo, porque ela viu o carro morrendo 60 vezes e teve isso como uma ameaça. E ela sentiu ansiedade, porque ela começou a imaginar as consequências do que poderia acontecer por deixar o carro morrer numa avenida movimentada. Então, se essa pessoa não evoluir no aprendizado, ela vai evoluir nas fases do medo. Aí a situação vai se agravando. Ela vai passar a sentir pânico e terror se algum dia ela precisar, numa situação de emergência, pegar uma avenida movimentada. Porque ela não vai se sentir capaz. E se não evolui no aprendizado, evolui no medo. E tem um detalhe que vai gerar um pouquinho de polêmica. Segura essa aí. Eu já presenciei casos de pessoas que estavam errando incessantemente pelo simples fato de estarem sendo ensinadas errada dentro da própria autoescola. A própria autoescola ensinando do jeito que nunca vai dar certo. O parente faz isso, né, na melhor das boas intenções. E anota essa daí. Se você comete os mesmos erros, nas mesmas coisas, várias vezes seguidas, é A ou B. Ou você precisa melhorar na frequência de treinamento e se atentar mais aos detalhes, e treinar um pouco mais os detalhes, ou não foi passado os detalhes. Aí você executa o que foi te ensinado. Só que o que foi te ensinado está faltando um pedaço. Nunca vai dar certo. Mas, Michael, os instrutores de autoescola, tem instrutor que ensina errado? Tem. O ser humano evolui. Né? A gente evolui em tudo aquilo que a gente faz. Eu mesmo já ensinei muito errado quando eu comecei. E até hoje eu continuo melhorando cada vez mais, apurando as minhas técnicas de ensino a cada dia. Então, até para o profissional, ele já não começa na sua eficiência máxima. Então, a gente evolui. É uma melhoria constante. Só que existem pessoas que parecem que ensinam errado de propósito
para o aluno continuar fazendo aulas e mais aulas. Existe isso, né, no Brasil. Inclusive, eu estou vivenciando com um aluno dessa forma, que veio e continuou fazendo errado até aprender o certo, porque aprendeu daquele jeito. Não conseguiu concluir porque aprendeu errado. Sim, e que é um caso clássico, fora do ramo de autoescola, as escolas de inglês, que ensinam inglês por gramática, por exemplo. Ah, mas gramática não funciona? Funciona, só que demora mais. E eles sabem que demoram mais. Ah, mas a gramática não é essencial? Para aprender a falar inglês, não. Só te cortando um pouquinho, Michael, se você colocar uma pessoa que estudou, concluiu o curso e apenas se baseou na gramática como ponto de aprendizagem, se você expor ela numa conversação com um nativo, por exemplo, ela vai se sentir totalmente perdida. Ela não vai se sentir apta ou capaz de falar inglês. A gente pode associar mais ou menos ao trânsito, uma pessoa que aprendeu da forma errada, quando ela é exposta ao vivo, ela vai ter toda essa dificuldade também. Exatamente. No caso da escola, a gente pode assimilar por uma linha bem simples de raciocínio as crianças. As crianças aprendem primeiro a falar e depois aprende a gramática. A gente é assim, em todo o país é assim. Existem sim profissionais de ensino que ensinam da forma mais demorada para ter o aluno por mais tempo. E infelizmente no Brasil a gente vê muito disso. Então ensinar com qualidade e eficiência não é tarefa fácil, nem um pouco. Porque isso tira o professor da zona de conforto dele. O professor tem que dar a meta, tem que cobrar a meta, tem que ensinar, tem que estar ali. Então não é simples, mas é possível, sim. Então se você passou pela sua autoescola, fez aulas, procurou ajuda depois de habilitado e ainda tem bloqueios em relação a dirigir o carro, pode ser que hoje você esteja colhendo os frutos de não ter aprendido direito. A dica que eu tenho para você é: acompanhe nosso trabalho, que vai ter bastante conteúdo de valor, conteúdo assertivo para te ajudar a dominar esse carro que está aí na garagem esperando por você. Para finalizar, a pergunta que todos querem te fazer: como superar o medo, a ansiedade, a insegurança, a fobia e a fobia específica de dirigir? Essa é boa, hein? Sim. A pessoa tem um bloqueio, como superar, né? Então vamos lá. Não existe uma melhor forma de superar um bloqueio do que você enfrentando esse bloqueio de frente. O bloqueio é dirigir? É dirigindo que você vai quebrar esse bloqueio no meio. É literalmente dirigindo que você vai vencer. E essa técnica, por meio de enfrentamento e imersão, é chamada exposição ao vivo. Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas no processo de superação. Existe a dessensibilização sistemática, que é a confrontação da situação temida por meio de imaginação. É utilizada por muitos psicólogos, mas a exposição ao vivo, por propiciar a imersão total na experiência vivida, é obviamente a técnica com a melhor oportunidade em ganho terapêutico. Só que tem um detalhe: não é simplesmente entrar no carro e sair dirigindo. Se você possui a fobia e tenta dessa forma, as chances são que você vai piorar um pouquinho a sua própria condição. Existe todo um processo e você vai precisar de ajuda nesse processo. Então, essa exposição ao vivo, geralmente, ela é subdividida em 3 fases. Na primeira fase, vem o processo de reaprendizagem, que, como o próprio nome já diz, é onde se reaprende tudo que é considerado básico em relação a dirigir. A segunda fase da exposição ao vivo é o que nós chamamos de enfrentamento, que é a etapa onde é realizado o treino das habilidades motoras que o paciente possui o maior grau de dificuldade. Então, tudo aquilo que tem muita dificuldade nessa segunda etapa tem que ser treinado. E a terceira e última fase é a fase de execução das tarefas práticas comportamentais, que é a etapa onde, após o alcance do que é considerado básico para dirigir, habilidade motora, diminuição da ansiedade transitória, o paciente introduz o carro no processo com tarefas diárias. E tem que ser tarefas diárias, todos os dias. Outro detalhe é que, junto com esse processo de exposição ao vivo, é altamente recomendável que aconteça também as sessões de psicoterapia em grupo. Porque quando você vê mais pessoas vivendo exatamente as mesmas dificuldades que você aumenta a força de vontade em vencer aqueles desafios, porque derruba aquela questão da singularidade, só eu vivo esse problema. Então você acaba tendo mais força através também da psicoterapia em grupo. Em resumo, se você consegue treinar sozinha,
Não desista. Treine todos os dias e você vai perceber o ganho de confiança aos poucos. Agora, se você tem fobia de dirigir, nesse caso você vai precisar de ajuda especializada. Legal. Então, resumindo, uma pessoa que não consegue dirigir seu próprio veículo está bloqueada, seja na pior situação, como fobia. É possível ela vencer esse bloqueio e se tornar uma motorista independente e confiante, Michael? Através do processo de exposição ao vivo, seguindo essa metodologia, a pessoa vai conseguir a substituição de fatores, né? Vai substituir a fobia em confiança e vai conseguir sim se libertar de si próprio e se transformar numa motorista independente, Legal. seguro e capaz. Muito bom. Queremos agradecer, Michael, agradecemos a você por estar aqui com essas informações tão valiosas. Foi um prazer. Agradecer também a Jennifer. É isso, eu que agradeço. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos trazer mais conteúdo para os nossos ouvintes. Claro, com certeza. Sempre que nós prepararmos conteúdos novos, a gente vai estar postando aí semanalmente nas redes sociais. Certeza. Queremos agradecer também a vocês, nossos ouvintes, por estar conosco nesse podcast e também pedir que vocês compartilhem, curta, comenta esse podcast nas redes sociais e compartilhe também para ajudar outras pessoas que estão bloqueadas e não conseguem dirigir seu próprio veículo. Com certeza a informação como essas, que são extremamente valiosas, pode ajudar elas. E aguardamos vocês nos nossos próximos podcasts, onde teremos bastante informação valiosa. Obrigado, um abraço.